Bem-vinda ao Entre Nós Empresárias, espaço onde a gente abre conversas profundas sobre o que realmente sustenta a jornada de uma mulher empreendedora. Eu sou Caroline Zen, mentora de empresárias da estética e da beleza, e todos os dias eu ajudo mulheres a destravar clareza, coragem e estratégia para viverem uma vida alinhada com o negócio que querem construir. O tema de hoje desse episódio nasceu de uma caixinha de perguntas lá do Instagram. Muitas empresárias falaram sobre travas emocionais, insegurança, falta de clareza e principalmente tudo isso na hora de vender. A verdade é que o sucesso começa no invisível, começa de dentro da mulher, antes de aparecer os números na empresa. Por isso, para abrir esse quadro hoje, eu quis trazer uma convidada super especial que tem uma visão sobre mentalidade, clareza e identidade emocional. A Amanda trabalha com desenvolvimento interno, desbloqueio de crenças e fortalecimento da autoestima de mulheres. Aquela versão que te torna mais potente. Amanda, que honra ter você aqui hoje. E conta um pouquinho pra gente sobre você. Oi, Carol. Primeiramente, eu quero agradecer pelo seu convite. Eu sou Amanda, terapeuta de reprogramação mental, terapia de reprocessamento generativo. Hoje eu trabalho com milhares de mulheres empreendedoras que querem destravar o seu potencial, dar voz ao seu negócio e ter o seu autoconhecimento. Aqui vamos falar um pouquinho dessa mentalidade. Qual é o teto invisível dessa mulher no momento da sua venda? E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Hoje, a minha entrevistada, a minha convidada é especial porque eu, como empresária, acredito que um dos pilares mais fortes de uma empresária de sucesso que tem prosperidade e que tem propósito no negócio começa na mente. Eu trouxe aqui algumas perguntas das minhas seguidoras que querem aprender muito mais sobre mentalidade, que querem ter negócios prósperos e que querem se fortalecer junto de mulheres como você que transbordam. Eu vou pegar aqui algumas perguntas que a gente trouxe, selecionei as melhores e tenho certeza que você vai sair com uma chave virada, com um insight para o seu negócio também. Amanda, você sempre fala coisas no seu Instagram que eu acredito muito. E dentro dos pilares do empreendedorismo, a gente fala sobre desbloqueio de crenças. Aquela sensação de que tenho mais potencial, mas não estou indo, não estou crescendo, estou andando em círculos. Conta um pouquinho pra gente o que essas crenças representam para uma mulher empresária e como isso pode impactar no negócio. Carol, as mulheres, elas muitas vezes não entendem que elas são mais emocionais. E na venda, ela vai refletir muito isso. Há um campo emocional ali na venda, quando a mulher se posiciona para poder oferecer ao seu cliente o seu serviço ou o seu produto. Quando falamos ainda de beleza, de autocuidado, essa troca de energia, quando a mulher está ali vendendo, ela é mais intensa. O primeiro passo para a mulher conseguir vender verdadeiramente e trazer essa troca de energia com a sua cliente é realmente trazer o seu posicionamento. Só que o posicionamento, ele reflete o que está dentro dela. Então, a gente tem que trabalhar o ponto, a causa raiz aí, que é a autoestima. Autoestima não é apenas passar um batom, uma maquiagem, se arrumar, subir em um salto. Autoestima é a mulher saber o seu valor, saber o quanto ela é merecedora de ter aquele negócio, de poder faturar mais, de poder vender aquele produto de alto ticket. Autoestima é ela saber colocar limites, falar não. Então, no momento que ela se sente segura, ela traz esse posicionamento. E a sua cliente, ela vai conseguir sentir isso, essa troca. E, além disso, a cliente ela vem ali para buscar uma identidade, uma autonomia de consciência, trazer mesmo a sua personalidade ali. Então, quando a sua cliente procura um Botox, ela não está procurando ali o produto, o Botox, o serviço. Ela procura ali o que ela acha que vai trazer uma estabilidade emocional. Quando ela está conversando com alguém e ela já aplicou ali o Botox, ela sabe, aquela ruga ou aquela marca de expressão, ela não está ali, então hoje eu estou empoderada. Então fala muito além só do serviço.
Então, a mulher ela precisa, sim, trazer esse posicionamento junto com a sua autoestima. E aí que a gente trabalha o autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, eu vejo que é um assunto muito amplo nesse mundo, feminilidade, autoconhecimento, autoestima. Eu acredito muito que essa autoestima, ela nasce da decisão de você ser. Quando você decide ser, você acessa lugares, pessoas e o seu negócio cresce através disso. Porque quando Deus quer te fazer prosperar, Ele não te dá coisas. Ele te entrega pessoas na sua jornada que vão abrir o caminho para você, para que o seu negócio seja cada vez mais próspero. E quando a gente fala dessas mulheres autoestima, o empreendedorismo, ele traz uma versão que a gente não conhece. Ele traz uma versão que a gente não sabe exatamente o que é o empreendedorismo em si antes de fazer, certo? Certo. Eu considero muito que um dos pilares essenciais para uma empreendedora é coragem. E quando a gente fala nessa coragem, você acredita que ela é uma decisão ou ela é algo que a gente faz primeiro na mente e transborda no nosso negócio? Eu trago muito sobre isso com as minhas clientes, que eu trabalho a coragem. Por trás da coragem existe algo que é a permissão interna. Nós precisamos dar essa permissão para prosseguir, para faturar, para transbordar. Amanda, quais são essas permissões internas? Julgamento, dúvida e escassez. Então, a mulher ali, no momento que ela está dentro do seu negócio ou até diante de uma grande venda, se ela não se permitir, ela não vai prosseguir. Então, ela tem medo do julgamento. O que as pessoas vão falar de mim, se eu postar algo, o meu conteúdo, eles vão observar algo que eu não gosto, o que as pessoas vão falar sobre o meu produto, o meu concorrente vai ver o meu produto. Então, ela fica ali com medo de todo o julgamento. Também tem a dúvida, será que empreender é para mim mesmo? Será que empreender é algo que eu devo fazer pro resto da minha vida? Será que eu invisto aqui nessa campanha mesmo? Será que vai dar certo? Então ela fica com dúvida de prosseguir com o seu negócio. E vem a escassez, que aí a gente trabalha a questão da prosperidade, da abundância, das coisas acontecerem com facilidade em sua vida. Muitas vezes ela não se permite pegar aquele dinheiro que ela tem ali reserva e fazer algo melhor para investir no seu negócio ou investir no seu produto. E se der errado? E se eu investir todo esse dinheiro e eu perder? Então, ela fica com um pensamento de escassez. Tudo por conta das crenças limitantes. Então, o primeiro passo para ter essa coragem é realmente se permitir. É fazer esse desbloqueio do julgamento, da dúvida e também da escassez. Essa escassez, ela geralmente aparece quando a gente não tem clareza. Você concorda? Isso mesmo. E aí a gente entra num assunto que transita dentro de todas as empresárias, mas que muitas não sabem o porquê existe esse gatilho. Na neurociência, para você, o ser humano, naturalmente, para você ir para o próximo nível, a gente busca clareza, direção, a gente quer o melhor caminho. Só que nem tudo na vida vai ser sobre saber todo o caminho. Muitas vezes é só sobre o próximo degrau. E quando a gente decide empreender, esse sentimento de coragem, ele é acessado, mas também é acessado um bloqueio, que eu estudei muito para chegar até aqui nessa empresária maravilhosa e saber disso, mas chama permissão interna. Conta um pouquinho pra gente o quanto essa permissão interna impacta na coragem, na decisão dos negócios e principalmente na frustração. Porque aquilo que eu não faço, eu não me dou nem a oportunidade de saber se deu certo. Carol, é exatamente isso. Quando você não tem essa permissão interna, é como se tivesse uma âncora, uma resistência te segurando. Então, você sabe qual é o próximo passo que você quer,
Você sabe qual é o seu próximo objetivo, mas toda essa resistência, ela fica te segurando. Então, o primeiro passo, realmente, é você trazer essa clareza de propósito, porque empreender é propósito. Então, vai além do dinheiro. O dinheiro vai ser consequência, sim. Porque eu costumo dizer com os meus clientes, dinheiro não é problema. Quando o seu problema for dinheiro, você não tem um problema. E, além disso, o problema respeita tamanho e medida. Respeita o seu tamanho e sua medida. Você vai conseguir passar, sim, por esse problema. Quais são as estratégias que você tem que avaliar? Como que você vai deixar aquele acontecimento te abalar? Mas essa permissão interna, você precisa ter esse desbloqueio. Então, como você faz isso? Primeiro passo, você tem que trazer essa clareza para a sua mesa mesmo, para você avaliar qual é o seu próximo passo. Interessante quando você fala sobre a neurociência, porque ela traz esse conceito sobre o nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência, ele não é uma máquina de produtividade. E é aí que está a causa raiz da procrastinação, da autossabotagem. Então, quando a gente não tem clareza do nosso próximo passo, e eu vou dar exemplo para você entender qual é esse próximo passo, como você vai fazer, o seu cérebro vai te parar, ele vai te bloquear. E aí vem o momento da trava e da falta de coragem. Porque você deixa de ativar o seu córtex pré-frontal, que é onde tem a tomada de decisão, o planejamento, e você ativa a amígdala, que é ali o centro do medo. E você entra ali no ciclo de adrenalina, no ciclo de ameaça. Por quê? Quando o seu cérebro ele não sabe qual que é o próximo passo, ele vai entrar no estado de, nossa, eu preciso economizar energia. Eu não sei o quanto de energia eu vou gastar nesse próximo passo que eu estou propondo a fazer. Exemplo, você sabe que a sua clínica está desorganizada. Você sabe que você precisa organizar financeiramente, colocar em planilhas, escrever, organizar mesmo. Só que você fala assim, minha clínica está desorganizada, eu preciso fazer alguma coisa. E você não senta para fazer. Por quê? O seu cérebro, ele acha que aquilo ali vai te causar um desconforto. Então, é melhor procrastinar. Deixa para amanhã eu faço, depois eu vejo isso. Porque ele não quer encarar a realidade e não quer desempenhar mesmo a atividade. Então, quando você propõe quando e como, ele fica mais confortável. Você cria um caminho neural clara e ele consegue sim fazer a atividade. Então, você coloca ali, às 18 horas, eu vou sentar no meu escritório, vou pegar todas as contas da clínica, os boletos e vou ali planilhar. O seu cérebro entende o que ele precisa fazer. E aí ele vai pensar, não é tanta coisa assim, é fácil, é só acessar e é só planilhar. Então, isso traz uma clareza para ele e traz um conforto. Então, o primeiro passo é isso, a gente desenvolver as nossas atividades com microtarefas para a gente conseguir realmente trazer esse conforto para o nosso cérebro, essa previsão de atividade. E ele entender que, esse cenário não estava tão ruim quanto eu imaginei. Então, eu posso, assim, ter coragem, porque eu já sei o meu próximo objetivo, o meu próximo passo, eu posso prosseguir. Então, vem aí, a gente chama de dopamina antecipatória. Ele libera dopamina para você prosseguir. Então, a partir desse momento, você já vai conseguir ter coragem para prosseguir nesse caminho. Você não precisa saber todo o caminho. Não precisa. Você só precisa dar o primeiro passo. E os outros virão como consequência de novas oportunidades, inclusive. E quanto à procrastinação, eu sempre falo para as minhas alunas, inclusive, que não tem procrastinação que vença a organização. O nosso cérebro, ele está disposto a fazer, mas o desconhecido, ele procrastina. Quando eu sei exatamente o que eu preciso fazer, como fazer, organizado, é muito mais fácil de eu executar a tarefa. Eu concordo plenamente. Eu sou uma pessoa assim, funciono totalmente na organização. E isso faz meu dia ser mais produtivo. Eu coloco na agenda detalhes do meu dia e no final eu vou dando check e falo, caramba, fiz todo o combinado de hoje. E isso faz eu ter uma visão de meu dia foi produtivo, minhas decisões necessárias foram tomadas, amanhã é um novo dia, novos desafios. Exatamente isso, Carol. Porque a ordem é
ação, resultado, motivação. Então, quando você coloca tudo ali na sua agenda e você consegue observar tudo que você já executou, libera dopamina no seu cérebro. Ele olha, nossa, eu sou capaz de fazer várias atividades, eu sou produtiva. Então, isso motiva mais ainda para ela prosseguir, para inserir mais atividade. E é a partir daí que você consegue ter seu autocuidado. Você coloca na sua agenda o seu momento de autocuidado. Vou fazer a unha, hidratar o cabelo, fazer uma massagem, porque é muito importante você colocar não só as atividades pessoais e também profissionais. E quando eu entendo as minhas prioridades, isso começa profundamente no autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta poderosa para te trazer para dentro de uma forma que você vai espelhar isso no mundo. E eu acredito muito que o autodesenvolvimento, ele caminha lado a lado com o autoconhecimento. São fatores importantes que juntos fazem de nós mais produtivos, empresárias melhores, mães melhores, mulheres prósperas e femininas. Quando eu falo sobre o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, é justamente para a gente ter um equilíbrio na vida e entender que quanto mais eu me conheço, o outro não me coloca no lugar que eu não quero. E quanto mais eu me desenvolvo, eu entendo quais são as habilidades que eu tenho para oferecer e transbordar. E também entendo que o outro, as outras pessoas no mundo, são pessoas com outras habilidades que se juntam e trazem comigo algo maior. Qual a sua visão sobre esse autoconhecimento e autodesenvolvimento para as mulheres que lideram empresas hoje? Eu compartilho com a sua opinião, Carol, é exatamente isso. Quando a gente tem o autoconhecimento e autodesenvolvimento, que é consequência do autoconhecimento, nós nos tornamos pessoas que conseguem fazer leitura de si mesmo e leitura do próximo. Então, conhecendo a nossa dor, eu reconheço a dor do outro. E isso reflete diretamente nos recursos que eu tenho e nas dores que eu tenho. Tem 2 pontos muito importantes nessa fala, que é, primeiro, do autoconhecimento, eu gosto muito de trabalhar com as minhas clientes a questão dos traços de caráter ou de personalidade, que a psicologia também traz. Nós temos 5 traços de caráter que são desenvolvidos ao longo da nossa vida, na verdade, na nossa infância. Então, desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, ali na gestação, até 4 ou 5 anos de idade, nós desenvolvemos esse caráter. Então, são 5. Vou falar aqui para você, se você quiser pesquisar aí, conhecer um pouco mais, até fazer o teste. Então, pesquisa, dá um Google aí. Nós temos o esquizoide, oral falta, oral excesso, psicopata, masoca e rígido. A partir do momento que você sabe qual é o traço que você é, você compreende que em uma situação que você se sente rejeitado, você pode sentir mais aquilo ali, uma ausência de necessidade ou falta de necessidade. E eu também posso compreender quando eu tenho mais facilidade de desenvolver, desempenhar uma atividade. Então, por que tem pessoas que conseguem liderar, têm facilidade em liderar, ou é mais extrovertida e outra é mais introvertida? Porque faz parte ali da característica do seu traço de caráter. Então, nós temos esse ponto desse autoconhecimento. Então, eu sei que uma rejeição me dói, um abandono me dói, uma manipulação. Então, em uma situação que eu me vejo vivendo isso, eu vou ter essa autorregulação emocional. Porque, nossa, eu sei que isso me atinge de uma forma mais intensa do que uma troca, por exemplo. Isso aí já é sua dor, mas também você vai ter a sua capacidade, a sua habilidade. Você já vai reconhecer, eu tenho uma inteligência analítica. As pessoas esquizoides têm muita inteligência analítica, muita criatividade, mas elas têm uma dificuldade em ter conexão com outra pessoa. Então, ela tem que desenvolver mais uma empatia. Como que isso reflete em você, por exemplo, que é
Esquizoide, líder. Você tem que ter uma empatia com a dor do seu cliente, você tem que ter empatia com a dor do seu colaborador, você tem que entender que o seu colaborador tem uma habilidade que talvez a função que ele está desempenhando não é para ele, que você tivesse colocado ele em outra função, ele desenvolveria bem melhor. Então, a gente começa a entender isso aí, fazer uma leitura da gente e fazer a leitura do próximo. E eu tenho muito claro para mim que para que você seja um líder, um empresário, porque o sucesso é muito pessoal. O que é sucesso para você, muitas vezes, não é para o outro. Então, as empresas cada vez mais estão com essa visão de entender as pessoas. E eu sempre falo que para a gente ter esse lugar de líder, porque não necessariamente empresário, você se torna um líder, a gente fala de 4 pilares essenciais: emocional, técnico, físico e mental. São 4 pilares que juntos estão ao dispor de um empresário. A empresa, ela não se sustenta com CPF fraco. E quando a gente está jogando esse jogo do empreendedorismo, vai muito além do que a gente entrega para o cliente. Em que momento você identifica que uma empresária, para ir para o próximo nível, para desbloquear, para entender qual é o perfil dela de liderança dentro da empresa, em que momento você acredita que esses pilares fazem sentido estarem alinhados para que ela sirva, porque todo negócio nasceu para servir, para que ela sirva com o CNPJ dela outras vidas. Exatamente em todos os processos, Carol. É exatamente isso. Esses 4 pilares são uma base mesmo para a empresária ser uma boa líder, não só uma boa líder, mas para poder servir. Quando falamos de prosperidade, de abundância, é exatamente isso. Eu conseguir dar algo, doar algo de mim para o outro, porque prosperidade é fluxo, e não que vai ter falta em mim, vai transbordar. Eu transbordo tanto que eu consigo compartilhar com a outra pessoa. Então, a partir do momento que eu entendo que o empreendedorismo é um propósito, não é apenas ali um trabalho ou um serviço ou um produto, eu começo a identificar que esse propósito muda vidas. Então, eu estou ali para doar de mim, ajudando os outros. E é aí que a gente trabalha o segundo ponto, que é a empatia. Então, eu começo a entender a dor do outro e a compartilhar mais as minhas experiências, compartilhar mais momentos que eu posso ajudar as pessoas, não só as pessoas, mas também todas as pessoas, os colaboradores que estão dentro da minha empresa. Então, é muito importante a gente ter os valores inegociáveis. Então, uma boa líder, ela precisa ter seus valores inegociáveis. Até onde ela pode ir? O que define os valores inegociáveis dela? Porque nem toda oportunidade é para você. Por que muitas pessoas se frustram? Porque entendem que uma oportunidade é para ela, mas ela não avalia se está de acordo com seu propósito, de acordo com seus valores inegociáveis, aceita pela fortuna, pelo dinheiro, e ali depois de 3 meses, 6 meses, até 1 ano, se frustra porque perde o sentido do empreender, da entrega, do compartilhar. Então, por isso que os pilares e os seus valores inegociáveis, eles precisam estar muito bem definidos, porque você precisa saber muito bem quem você é. E nesse mundo, quando a gente decide empreender, muitas vezes é por necessidade, mas quando você encontra o seu propósito no meio do caminho, esses valores inegociáveis, eles ficam muito mais fortes. Eu, por exemplo, tenho valores inegociáveis de trabalhar com mulheres cristãs, de poder falar de Deus dentro da minha mentoria, para as minhas amigas. Esses valores, eles transcendem, inclusive, o nosso CNPJ. Eles fazem parte da nossa vida. E quanto mais a gente transborda em outras mulheres, mais acesso a gente tem a pessoas com o mesmo propósito no meio do caminho. E eu recebi uma pergunta
muito curiosa, que eu vou aprender junto com vocês, inclusive, sobre a escada da soberba. Quando uma mulher, ela olha só o defeito, quando esse autoconhecimento tá muito alto, inclusive, quando você esquece do porquê você abriu a sua empresa, tudo isso pode te distanciar do teu propósito. E onde entra essa escada da soberba? Exatamente isso, quando a gente tem um autoconhecimento, porque a gente sabe realmente aonde dói. Muitas vezes, quando você consegue já fazer a leitura do outro, você pode usar isso com um poder de persuasão, de manipulação. Por isso, tão importante a gente trabalhar a empatia. Lembrar que o outro também tem as suas dificuldades, suas crenças limitantes. E aí é o momento, novamente, de você entender qual é o seu propósito. Porque se o propósito está claro, quando você observa que você está distanciando disso ou saindo desse caminho, você consegue retornar. Então, existe sim a escada da soberba, que é exatamente o momento que você se acha o melhor. Você acha que não tem mais nada a aprender, alguém a trazer conhecimento. Você esquece que você pode absorver algo a mais. E a estrada do empreendedorismo já é muito solitária por si só. Então, só outra empresário que vai compreender quando você fala de uma dificuldade dentro da sua empresa. Então, ela já é muito solitária. Se você se colocar acima das outras pessoas, você não vai conseguir ter uma equipe unida, que traz sua missão, seus valores. Você não vai conseguir realmente trazer um cliente que quer o seu serviço pela experiência que você vai proporcionar. Então, você vai estar visando só o dinheiro. E aí que entra a fortuna. Fortuna é o dinheiro ali que você não consegue nem usar. Você serve o dinheiro, não o dinheiro que te serve. Então, a gente tem que lembrar da prosperidade. Como eu falei, que é o fluxo. E é você transbordar isso para outra pessoa. E na Bíblia fala, inclusive, que Deus só vai te deixar acessar quando você estiver disponível. Disponível para aprender, disponível para servir, disponível para crescer. Porque liderar, eu acredito muito pelo papel de líder que eu tenho também dentro da minha empresa, liderar vai muito além de processos, gestão. Você toca pessoas, você muda vidas, você transborda em outras mulheres que têm outros propósitos. E se a sua empresa nasceu para servir, que as pessoas que estão com você possam servir ao mesmo propósito. E quando a gente fala em empresa, em mulheres, a gente traz aí uma cultura de sociedade que já cobra muito a gente. É uma performance intelectual, é uma performance física, é uma performance social, onde tudo isso não fica mais fácil. É a gente que fica mais forte. E a gente traz a autoestima, mais uma vez, como uma fortaleza da mulher. Inclusive, pouco eu vejo a autoestima de homem, a gente falar sobre esse assunto. Mas quando a gente traz essa autoestima, esse eu estou bem por dentro, eu transfiro isso para os meus relacionamentos, transfiro isso para os meus colaboradores, para a minha empresa num todo, isso impacta também no crescimento da abundância, também no receber, no estar disponível. Qual a sua visão sobre isso? A autoestima no reflexo dos seus negócios, inclusive da prosperidade e sucesso. Nós temos que entender que a autoestima, por trás do conceito de autoestima, tem muito a crença limitante e os padrões. Muitas vezes, a mulher, ali como você falou, mas ali desde a infância, ela foi muito cobrada.
e ela conviveu em um ambiente que já traz muito essa crença limitante, esses padrões limitantes, que para a mulher é mais difícil, que a mulher ela se vende ou ela não é inteligente o suficiente, e isso reflete diretamente na autoestima da mulher. Então, ela, realmente eu não sou merecedora, realmente eu não sou valiosa, realmente eu não tenho algo bom para entregar. Então, o ponto inicial é nós trabalharmos essa crença limitante, esse padrão. Você não é o que eles dizem. Você não precisa provar que você tem esse valor. Com o seu posicionamento, como você, mulher de Deus, mulher de propósito, você consegue sim transmitir e transbordar tudo isso que está dentro de você e tudo isso que você já é. Eu vejo muitas mulheres tentando mostrar para o outro o que elas são. E aí elas pensam que elas estão tendo posicionamento. E não, ela só está, mais uma vez, tentando provar o seu valor. Então, quando a mulher ela consegue trazer essa autoestima de eu estou fazendo por mim e pelo meu propósito, que reflete nos outros, que transborda nos outros, ela consegue realmente se sentir por inteira, completa, feliz, porque ela faz por ela. E vai ser através dela que as pessoas, elas também serão abençoadas, elas também serão prósperas. Cada vez mais tendo contato com outras empresárias, amigas, alunas, empresárias do digital, inclusive, eu acredito que o faturamento, ele é só o resultado de um comportamento que começa na sua mente. Aquele dia que você decide dar certo, você não acorda motivado. Você decide que aquele dia você vai fazer o que está na sua agenda, naquele dia você decide que vai ser um líder melhor. O quanto você acredita que esse poder de decisão tem influência no faturamento, no resultado de uma mulher? Porque o resultado financeiro, ele é só um dos pilares do que a gente chama ou acha que é sucesso. Nós entramos novamente na questão da permissão interna, porque a mulher, muitas vezes, ela não acredita que ela pode faturar mais do que aquele teto invisível. Então, um dia ela acreditou que ela poderia faturar, sei lá, 25 mil reais, ela alcança esse faturamento e ela não consegue sair mais dali. Ela não se acha mais capaz. Isso é crença limitante também. Então, é a partir da decisão. Decisão muda vida. E nós lembramos novamente do ação, resultado, motivação. Quando você entende que eu vou ultrapassar esse teto invisível, nós conseguimos até fazer uma atividade sobre isso. Avalie os últimos 6 meses, qual foi o seu faturamento? E quando você conseguiu faturar um pouco mais, você teve que gastar com algo, um colaborador pediu demissão, algo quebrou na sua empresa, um equipamento precisou ser trocado, e aí você teve que usar exatamente o valor que excedeu ali do seu teto invisível. Então, é a questão da permissão, de eu decidir que eu vou sim faturar mais. O faturar vai ser consequência a partir do momento que você se posicionar, ter estratégias, e essa estratégia ela vai vir a partir da organização de todo o fluxo da sua empresa. Porque a sua empresa ela não pode só depender de você. Então, você trazer esses valores para dentro da sua empresa, ter um bom procedimento operacional padrão, para seus colaboradores entenderem como você trabalha, como a empresa funciona, e até para você gerar um valor para o seu cliente, vai mudar totalmente o seu faturamento. Porque isso vai vir a partir da sua ação. Decisão é aquilo que você coloca na sua mente. Primeiro em você, depois através de você. Não existe nada no fluxo de energia do mundo, nos resultados, que você não tenha decidido primeiro mudar dentro de você, da sua mente, dos seus comportamentos. Hoje, Amanda, você como essa mulher maravilhosa, bem-sucedida, que transborda na vida de outras mulheres, qual mensagem você deixa aqui de presente
para outras mulheres que estão nos assistindo e que pode mudar a vida delas? Carol, recentemente eu participei de uma imersão e eu ouvi uma frase que eu adaptei para eu utilizar com as minhas clientes e que vai fazer muito sentido para você. Empresária de sucesso faz todos os dias o que empresária de fracasso faz de vez em quando. Nós precisamos manter constância, disciplina, organização. E isso tudo virá através da decisão, da clareza, do propósito. Então, mulher, decida mudar a sua vida. Decida ser a mulher de sucesso. Lembrando que sucesso para cada um é de uma forma, mas você é sim merecedora, você é sim uma mulher de alta performance e só depende de você tomar essa decisão, porque decisão muda a vida. Maravilha, Amanda. Eu acredito muito. Sou uma empresária que buscou o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, vivi tudo isso na prática do empreendedorismo. Sou empresária desde os 19 anos. Isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mas acima de tudo, mudou a minha visão do mundo. Então, decidir ser melhor começa com você. Não começa sobre o que o outro faz, como ele faz. Esse é um episódio do Entre Nós, com essa empresária maravilhosa, Amanda. Obrigada pela sua presença. Mentalidade é um tema que eu adoro e que eu acredito que muda a forma como você lidera a sua empresa e lidera a sua vida também, porque transborda além do seu CNPJ. Obrigada de verdade pela sua presença hoje aqui e até o nosso próximo Entre Nós.